Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar o seguinte tema na lição de número 6: pais zelosos e filhos rebeldes. Pais tementes a Deus, pais cuidadosos, pais dedicados, pais comprometidos com Deus e com a educação dos filhos, porém obtendo resultados negativos. De quem é a culpa? Aonde os pais fracassaram para que o filho fracasse no futuro? Existe alguma culpabilidade por trás disso, que possa trazer algum trauma no futuro para os pais, um sofrimento? Acredito que tem muitos pais que têm vivenciado esse drama na vida, essa questão traumática, que levam as pessoas a penalizarem, a sofrerem por conta de não terem filhos servindo a Deus. Enquanto os pais sempre foram zelosos, tiveram cuidado de instruir, de educar, e lá na frente o filho fazer escolhas diferentes, as filhas, e os pais se sentiram um pouco culpados ou se sentirem penalizados porque alguns têm culpabilizado por isso. Mas hoje nós vamos estudar este tema, pais zelosos e filhos rebeldes. Onde está a culpa por trás de tudo isso? A causa principal. Quem fracassou? E a lição ela nos volta para uma história que é essencialmente um modelo para nós, um exemplo para ser seguido, de instrução, de compreensão, que talvez trará consolo a muitos pais e ao mesmo tempo esperança, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade e de graça. Nesta lição, todos nós que somos pais, e principalmente aqueles pais que estão vivendo a infelicidade de terem seus filhos distantes do Senhor, dos padrões do Senhor, seguiram caminhos diferentes, e às vezes o pai fica se questionando. Essa lição é para mim e para você, para todos nós, pais zelosos e filhos rebeldes. Que vamos aprender nesta lição? Nós já passamos pela lição número 1, quando a família age por conta própria, a predileção dos pais por um dos filhos, ciúme e o mal que prejudica a família, ídolos na família, montinha em família e pais zelosos e filhos rebeldes. O grande tema de hoje, que vamos começar esse estudo agora. Certamente todos nós vamos sair enriquecidos com essa lição. Veja só, nessa lição que vamos estar mergulhando agora, ela tem 3 objetivos. O primeiro, apresentar o contexto pecaminoso de Israel, a nação, e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. Às vezes os pais eles estão dentro de um contexto totalmente desagradável, de uma influência cultural, de uma ambiência que ameaça o futuro dos filhos, e eles não precisam temer, precisam fazer a sua parte, assim como Joquebede teve o cuidado de fazer o cesto antes de colocar o menino no Nilo, Moisés. E não é só fazer o cesto, precisa betumar o cesto, daí ela fez isso. Mas o controle do cesto não era mais com ela, era com Deus. Então precisamos confiar no Senhor. Existe um contexto pecaminoso aqui na história que vamos estudar hoje, que é a história de Sansão. Mas a fidelidade dos pais de Sansão, ela é um modelo para qualquer um de nós, porque ela mostra piedade, mostra apego ao Senhor, mostra zelo pelo Senhor. Segundo, identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sob a bênção divina. Então havia um comprometimento por ambos os lados, do pai e da mãe. Isso é muito belo, porque às vezes nós temos histórias como a história de Timóteo
A mãe e a avó estavam preocupadas com o destino de Timóteo, mas o pai nem aí, era grego, era pagão. Mas Deus abençoou o destino de Timóteo. E terceiro, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, ele cresceu e tomou destinos diferentes, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e intransferível, ou seja, exclusivamente de Sansão, fruto de seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. Quando o filho cresce e decide seguir um rumo diferente daquele que está dentro do desejo, da vontade dos pais, porque os pais não podem determinar o futuro dos filhos, porque chega um momento que eles terão que fazer escolhas. Há momentos na vida em que nós pegamos a nossa criança como quem está pegando um vaso em construção que o barro está mole, está aquela massa, você vai modelando, dando a forma que quer, você diz, aqui, fique aqui, e obedeça, e a criança ela vai se submetendo, se sujeitando, pois ela está no controle de alguém maior, de alguém que pode impor pela força, pela voz, pela autoridade. Por todas as circunstâncias, os pais têm um controle total. Pega na mão, segura e fica aqui. Mas essa criança, ela cresce. Essa criança, ela cresce não só na estatura, mas também no cérebro, no coração. E aonde ela vai colocar o seu coração, os pais não terão mais o controle. Aonde estará a sua mente, os pais não terão mais esse controle. O que se passa no universo do cérebro, ninguém detém esse controle. Ninguém. Não podemos mergulhar na mente da criança quando ela começa a pensar por si mesma. Há momentos que vamos orientando, há momentos que vamos direcionando, há momentos que vamos influenciando, dizendo, é assim, faça assim, estamos ensinando, ela vai confiando no ensino dos pais, na direção dos pais, mas vai chegar um momento que ela vai começar a desenvolver a sua capacidade crítica de questionar, de criticar, de analisar, de se contrapor, e não sabemos qual a escolha final, porque essa é uma questão interior. Enquanto a criança estiver sob o nosso controle, debaixo da nossa direção, das nossas normas, tudo vai bem. Mas vai chegar um momento que o vaso, depois que ele recebe a forma, ele ainda está com a massa mole, mas quando ele recebe a forma final, ele precisa ir para o fogo. E aí, dentro da fornalha, esse vaso, dentro do forno, ele vai responder se ele racha, se ele assume aquela forma para sempre, se ele nem pode queimar demais, nem de menos, para não acontecer rachaduras, para não se tornar desprezível. E esse momento do forno é o momento da adolescência, e precisa de muito critério. Se ele tem a forma como vamos dar antes, é fundamental para esse vaso ir para o forno. E depois do forno ele estará pronto para ser de uso útil na sociedade, né? Utilidade pública. O nosso texto áureo nos diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo. Que texto maravilhoso. Se cada filho pudesse ouvir, entender e absorver, interiorizar este mandamento, como o mundo seria melhor. Em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Estamos vivendo uma geração de cristãos em que relativizam tanto a palavra de Deus, estão aptos para ouvir Deus dizer, eu estou contigo. Não temas, não te assombres, praga nenhuma chegará à tua tenda, você vai vencer, você é o melhor, que eleve a sua autoestima, que faça-o sentir bem, mas que não está pronto para ouvir o mandamento que diz, obedeçam aos seus pais em tudo. Existe uma rebelião forjada pela própria cultura, que querem que os pais sejam amigos e não pais, que querem que os pais sejam
uma pessoa qualquer na vida dele, já que ele não vai conviver para sempre com os filhos. E a ideia de pai ser relativizada, não de uma autoridade, aquela pessoa que gerou, se tornou autoridade na vida da pessoa. Isso tem sido desconstruído pela cultura contemporânea. E isso tem sido feito por meio da arte, da música, da arte cinematográfica, do texto escrito. Então, sutilmente, o adversário tem investido em literaturas e pensamentos e ideias que levam a juventude a se rebelar contra a autoridade dos pais e assim contrariar a palavra do Senhor, que é maior que tudo. Obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E isso é tão importante porque o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é o de obediência aos pais, a honra aos pais que prolonga os dias dos filhos na terra. A verdade prática diz assim: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo. É bem verdade que cada educação doméstica, não falando da privada, da particular, a informal, porque a educação formal ela se dá num ambiente secular, fora do contexto do lar, que é aquela educação para formar no conhecimento secular do que é o mundo, o porquê das coisas, da natureza, o que chama de conhecimento científico. Mas a formação, a primeira formação, a criança aprende a falar dentro de casa. As primeiras palavras que ele vai balbuciar são os nomes dos pais, ou pelo menos chamar de papai, mamãe, mamã, papá. E tudo começa no lar. Quem vai ensinar essa criança a dar os primeiros passos são os pais. Quem vai ensinar a formar as primeiras frases são os pais. Quem vão ensinar os primeiros princípios de vida, quem diz para ele não toque, não faça, tira a mão daí, não faça isso, quem diz isso para ela são os pais. Então, os primeiros limites impostos na vida vêm dos pais. Isso mostra que é uma autoridade que vai sendo construída no dia a dia. E isso gera um impacto, mas nada disso não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Ou seja, vai chegar um momento que essa criança fará suas escolhas, porque ela vai crescer, vai chegar à maioridade, e isso não anula essas escolhas, porque a escolha de cada pessoa é dela, não é nossa. O que podemos fazer é desejar que ela escolha, assim como Deus diz: eu apresento o caminho da bênção e da maldição, e digo mais, escolha a bênção para que te vá bem. Mesmo assim, Israel escolheu a maldição. Então, o pai, ele tem sempre o melhor. Se ele puder, ele diz até o caminho, mas se o filho não quer seguir, quem pode mudar isso? Quem pode alterar o curso da história? Então, a Bíblia mostra que Deus, ele mostra que isso fica a cargo de cada um. Olha, a lição de hoje ela gira em torno da história de Sansão. Sansão é o 13º juiz. Se você observar aqui, nós temos nesse quadro, eu fiz uma adaptação do livro Visão Panorâmica do Antigo Testamento, de Ezequiel Soares. Os juízes, o primeiro Otniel, capítulo 3, versículos 7 a 11, o segundo Eudes, capítulo 3, 12 a 30, terceiro Sangar, 3 e 31 de Juízes, depois Débora e Baraque, né, um serviço compartilhado, depois Gideão, capítulo 6 ao capítulo 8, Abimeleque, capítulo 9, Tola, capítulo 10, versículos 1 e 2, Jair, capítulo 10, versículos 3 a 5, Jefté, capítulo 10, versículos 6 até o capítulo 12, versículo 7, e Ibsam, capítulo 12, versículos 8 a 10, Elon, capítulo 12, versículos 11 e 12, Abidom, capítulo 12, versículos 13 a 15, e o 13º juiz, Sansão, capítulos 13 a 16. Esses juízes viveram em um momento em que Israel passou por grande opressão. Os opressores foram os mesopotâmios, os moabitas, amonitas, amalequitas, filisteus, cananeus, midianitas e amalequitas,
Aqui fica desconhecido nos dias de Tola e Jair, Amonitas, que cobre todo esse período, Jefté, Ibzan, Elon e Abidom, e os filisteus nos dias de Sansão. A opressão nos dias de Otniel durou 8 anos, a libertação 40 anos. Nos dias de Eude, 18 anos de opressão, libertação 80 anos. Percebe aqui, ó? Isso é interessante, porque aqui nós não temos de sangar o período. Temos do período de Débora e Baraque, 20 anos de opressão, 40 anos de liberdade. Nos dias de Gideão, 7 anos e 40 anos de liberdade. Nos dias de Abimeleque, 3 anos. 18 anos de opressão nos dias de Tola, 23 de libertação. Depois 22 anos de libertação de Jair, 6 anos de libertação com Jefté, 7 anos com Ibsã, 10 anos com Elon, 8 anos com Abidom, 40 anos de opressão nos dias de Sansão antes dele e 20 anos de libertação nos dias de Sansão. Então, o Sansão como juiz irá libertar Israel por 20 anos, arrancar de um período sombrio de 40 anos de opressão. A vida de Sansão está descrita nesses 3 capítulos, conforme se vê aqui, capítulo 13, 14, 15 e 16. O capítulo 13 ele trata da promessa que ele irá nascer, sua mãe é estéril, a instrução que ele será nazireu, vou descrever isso com detalhes mais na frente, e o seu nascimento no capítulo 13, no penúltimo versículo. No capítulo 14, sua paixão pela Filisteia, a morte do leão quando ele vai para a casa da sua noiva, o seu casamento de 7 dias e o enigma, e o ataque aos filisteus, que é o primeiro ataque que ele vai levantar 30 vestes para apagar o enigma que foi revelado, quando ele disse à sua esposa e ela revelou aos filisteus. Então ele faz o primeiro ataque aos filisteus, trazendo aqui 30 vestes. Segundo ataque, ele usa as raposas e ataca a seara dos filisteus. 300 raposas presas pelos rabos, saiu arrastando presas com fogo, uma ia para cada lado, e isso estragou a seara dos filisteus. Foi o segundo ataque. Terceiro ataque, a casa do seu sogro, tocaram fogo, mataram a família, incendiaram tudo, e ele vai vingar os filisteus por conta disso. Quarto ataque, ele será entregue pelos homens de Judá, que não querem Sansão naquela área, está trazendo problemas, amarram-no e o entregam aos filisteus. E ele quebra as cordas, pega uma queixada de jumento fresca e mata mais de 1000 homens. É o quarto ataque de Sansão aos filisteus. O quinto ataque está no capítulo 16, quando ele vai à cidade de Gaza, se envolve com a prostituta, e os homens fecham a cidade, trancam à noite o portão para ele não sair. Por volta de meia-noite ele arranca os portões com trancas, com tudo, e move até a montanha, perto de Hebron. O sexto ataque será vindo por meio de um trabalho que uma mulher será contratada, chamada Dalila, para persuadir Sansão e descobrir o seu segredo. Então ele vai dizer um enigma para ela, que se amarrar ele com 7 tiras de couros noviços, ou seja, couro curtido que ainda não secou, então ele fica fraco. Então ela amarra e chama os filisteus, e ele ataca os filisteus, quebrando essas tiras de couro. O sétimo ataque é quando ela insiste com ele diz: se me amarrar com cordas novas, então eu ficarei fraco como qualquer outro homem. E ela amarra e chama os filisteus, e mais uma vez ele ataca. Então ele insiste, e ela diz: você não me ama, me diga onde está o seu segredo da sua força. Ela foi contratada e paga para isso. Ele disse: olha, se pegar o meu cabelo, colocar no tear onde se fazia o tecido, é um tear horizontal grande, com 4 estacas, e pegar as tranças e prender ao tear junto com a laçadeira, e então eu ficarei fraco como qualquer outro homem. E ela fez isso enquanto ele dormia, levou seu cabelo para o tear, prendeu, amarrou,
e botou a laçadeira, está tudo preso, ele não tinha mais como sair. Quando ela disse, Sansão, os filisteus vêm sobre ti, ela rompeu tudo e atacou os filisteus mais uma vez. Até que enfim ela o persuadeu, revelou o segredo, ele foi preso e foi levado, raspar a sua cabeça, vazar os seus olhos, e ele foi colocado no moinho para trabalhar para os filisteus agora. E num dia de festa os filisteus mandaram chamar, trazer Sansão para humilhá-lo, fazer dele um palhaço. Resultado, ele pediu um garoto que o conduzisse até a estrutura das duas colunas principais que mantinham o templo do deus Dagon de pé, o templo dos filisteus. E ele empurrou as duas colunas, fez uma oração pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, e como Marte ele se entregou, e Deus lhe deu força e ele derrubou as colunas, e assim ele matou mais homens na sua morte do que com vida e libertou Israel. Então eles passaram de 40 anos de opressão, conforme o capítulo 13 diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E agora vem Sansão e vai libertar esse povo. O capítulo 15, versículo 20, nos diz assim: e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos, ou seja, Sansão, que o capítulo está tratando. Capítulo 16, versículo 31. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. E aqui tem uma informação importante, é que quando ele morreu, seu pai já estava morto, né? E a nossa lição, ela nos diz: a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento imposto pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. Se você olhar o livro de Juízes, no capítulo 2, a partir do capítulo 2, versículo 14, diz assim, aliás, capítulo 2, versículo 11: então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram os Baalins. Versículo 14: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que o despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante de seus inimigos. O próprio Deus os entregou aos inimigos por conta das suas escolhas perversas. No capítulo 3, versículo 12, aliás, 3, versículo 8, diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu, que é o mesmo que dizer, os entregou, na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Versículo 12 do capítulo 3. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus, o próprio Deus, trazia os povos vizinhos para punir o seu povo por conta de seus pecados. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor, ou entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor, e ele vai oprimir por 20 anos. Deus entrega porque o povo é rebelde à sua vontade, ao seu querer. Capítulo 6.
Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, Deus está entregando esse povo como recompensa às suas escolhas perversas. Então, por volta do século XI, que é a história de Sansão, antes de Cristo, o filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes. Deus escolheu dar a ele aquela família. Não foi um pedido, não foi um clamor. Certo que uma mulher estéril desejava um filho, mas mostra que Deus é quem decidiu com um propósito sublime. Se aquela família precisava de um filho para romper com a humilhação de não ter filhos, Deus estava dando um filho para abençoar a nação, não para preencher um lar, mas para preencher uma necessidade nacional. Deus vai além dos nossos sonhos e objetivos, percebe? Sendo o 13º, você viu que nós mostramos aqui, por sequência, que Sansão é o 13º juiz. Isso aí toda a Bíblia vai mostrar. Então houve uma pequena falha aqui de digitação, dizendo que é o último juiz de Israel. O último juiz libertador, porque o último juiz na realidade foi Samuel. A Bíblia diz que tanto Samuel quanto seus filhos eram juízes. Aí depois dos juízes vem o que? A monarquia. E o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 20, veja o que diz o texto sagrado, 13 e 20, de Atos dos Apóstolos. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. Quer dizer, até o profeta Samuel, Deus deu juízes. Depois de Samuel vem o que? A instauração da monarquia inaugurada por Saul. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível, ou seja, se irritava com tudo, e rebelde, pois era um homem prostituto. É possível constatar isso ao longo da sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. O fato de Deus escolher aquela mulher que era estéril para lhe dar um filho, e ele ser o escolhido de Deus, não torna ele um não pecador, não torna ele alguém invulnerável ao pecado. Deus escolheu uma pessoa errada? Não. A história de Sansão nos mostra como as nossas escolhas, as nossas expressões, Deus não determina. São nossas. Por isso que precisamos arcar com as consequências delas, porque são nossas e não de Deus. E Deus simplesmente pune as más escolhas, mas Ele não as determina. Percebe? O que Ele determina é que obedeçam os seus mandamentos. Os pais de Sansão. Uma situação espiritualmente deplorável. Esse momento agora, o capítulo 13 de Juízes, mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Mas esse casal aqui, Manoá e sua esposa, é um casal que de fato teme ao Senhor. O texto mostra o interesse deles em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. A Bíblia diz que Manoá era da tribo de Dan, não diz a sua esposa. Então, ele é da tribo de Dan. Provavelmente que ela também seja, mas não dá para afirmar com tamanha certeza. Então, uma mulher agraciada, assim como Maria, assim como Isabel, assim como muitas mulheres que foram agraciadas, essa mulher é agraciada por Deus. Veja só,
A família era formada por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu, dizendo: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Quer dizer, uma mulher estéril recebendo a promessa que vai ser mãe. E essa decisão aqui é de Deus. Essa revelação é de Deus. Ele mandou o anjo do Senhor ir lá avisar para ela. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Ele vai remir Israel, vai resgatar Israel da opressão de 40 anos. Sua história é semelhante à de Sara, de Rebeca e Ana, que tiveram esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao fervor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. O texto diz assim, olha como é tremendo. E o anjo do Senhor, 13:3, apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer qualquer coisa imunda. É interessante que a orientação que essa mulher começa a receber da parte de Deus, essa orientação divina, ela escuta e compartilha com o esposo que quer saber da mesma coisa. Então, o anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. O livro de Números, capítulo 6, fala da lei do nazireu, nazireado. O que se trata essa lei do nazireado? Livro de Números, capítulo 6. Se você acompanhar, você vai perceber que o nazireado era uma forma de consagrar a vida por um certo tempo, por um certo momento. E essa lei do nazireado, muitas vezes, podia ser feito com um homem ou com uma mulher. Por exemplo, acredita-se que a filha de Jefté, para alguns, ela não foi sacrificada. Ela se tornou uma nazireia, dedicou a vida dela ao Senhor. E o livro de Números diz: falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher, tanto faz um homem ou uma mulher, se tiver separado, fazendo o voto de nazireu para se separar ao Senhor. Ou seja, a pessoa fazia um voto de nazireu, consagrar-se ao Senhor, dedicar a vida ao Senhor. Nesse voto de nazireu, havia exigências prescritas pela lei, que eram determinadas por 3 momentos: a questão da vinha, a questão do morto e a questão do cabelo da pessoa. Essas 3 coisas. Que está dentro da lei do nazireu. Ele, cumprindo o período do voto, ele estava livre. Só que é interessante que a lei é para alguém fazer o voto de nazireu ao Senhor. Aqui é o próprio Deus que decide que Sansão será nazireu. Não é uma decisão dos pais que vão ter um filho e vão consagrá-lo para nazireu para cumprir a lei. Aqui é Deus que está dizendo que ele será meu nazireu. É uma escolha de Deus. Não foi uma escolha do coração de Manoá, da esposa. Senhor, já que o Senhor vai nos dar um filho, nós vamos te consagrar ele para ser nazireu. Não é assim. Nós vamos cumprir o que a lei está dizendo. Não. Isso aqui é uma decisão de Deus, que diz que ela vai ser mãe e que diz que ele vai ser nazireu. E como diferencial, o nazireado ele era temporário, esse aqui é vitalício. O texto vai nos mostrar que o nazireado de Sansão será vitalício. Veja só, capítulo 13, versículo
4 em diante. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Por que desde o ventre? Porque ninguém fazia esse voto de nazireu a partir do ventre, fazia depois que tinha um filho. E esse daqui, Deus o separou desde o ventre. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Versículo 7. Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. O nazireado de Sansão era vitalício. Não era temporário, não era apenas por um período, seria por toda a vida, porque ele foi acima da lei, uma escolha de Deus antes dele nascer. O próprio Sansão está consciente disso. No capítulo 16, ele diz para Dalila, veja só, capítulo 16 do livro de Juízes, versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. E Sansão está consciente da sua missão. Só não está fazendo por onde. Ele está descumprindo tudo que foi exigido por Deus, tudo que é exigido na lei e na revelação que é dada a seus pais. Então, quando Deus traz essa revelação, essa orientação para seus pais, que ele seria nazireu, e os requisitos do nazireu não poderia beber vinho, qualquer outra bebida forte, considerada, ou comer coisa imunda, ou se aproximar de mortos. O nazireu não podia ir para o sepultamento do pai, da mãe, do irmão, de uma irmã. Enquanto ele estivesse no voto de nazireu, ele não podia se aproximar de morto, nem de coisa impura ou imunda, nada que fosse ligado à morte. Sansão vai matar um leão, vai voltar, vai tocar no corpo. Sansão vai pedir para que lhe amarre com cordas frescas de um animal que tinha sido morto há pouco tempo. Era considerado algo impuro. Sansão, ele descumpre tudo. Provavelmente embriagou-se diversas vezes com os filisteus nas suas festas. 7 dias que ele promoveu uma festa com muita bebida. Então Sansão está totalmente fora da vontade de Deus. E é interessante que Deus está usando de misericórdia e utilizando-se dele por conta que ele prometeu que libertaria Israel. Deus está cumprindo a sua parte porque ele é fiel com a sua palavra. E a fidelidade de Deus não pode ser anulada, porque ele não pode ser infiel nunca. Se ele disse que ia libertar Israel por meio de Sansão, ele vai libertar. Ainda que Sansão peque e sofra as consequências do seu pecado, a fidelidade de Deus não será anulada naquilo que ele determinou. Veja que Deus não tem compromisso com o pecado de Sansão, ele tem compromisso com a sua palavra, com a sua fidelidade com ele mesmo. Então a mulher recebe essas orientações divinas e é interessante que no momento que ela diz ao seu marido, capítulo 13, versículo 6, então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem quem ele me disse. E ele me disse isso. Versículo 8, então Manoá orou ao Senhor e disse, ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Quer dizer, o homem era tão temente a Deus que ele orou, ouviu a voz da esposa e pediu a orientação de Deus. Como eu vou educar esse menino?
como vou orientá-lo? E Deus ouviu a voz de Manoá, versículo 9. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e lhe disse: eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. E aí ele volta com toda a reverência, com todo o cuidado, inclusive fará até uma oferta para Deus, para que Deus o oriente como criar esta criança. Que coisa linda, né? Então, o nascimento de Sansão. A palavra Sansão vem do hebraico Shishon, que quer dizer como o sol ou pequeno sol, ou o sol. Ou seja, se Israel estava na escuridão, Sansão foi levantado para trazer luz para o seu povo, para iluminar o povo que estava em trevas. Então, Shishon, o como sol ou pequeno sol. Contraste com Dalila, porque a palavra Dalila ela é duvidosa sobre o seu significado, pois não se sabe se ela era filisteia ou não. Tudo indica que não era uma filisteia Dalila. Ele se envolveu com uma prostituta filisteia, mas Dalila não. O texto nos dá, ela diz assim: vem sobre ti os filisteus, Sansão, como indicando outro povo. É que o nome Dalila, alguns analisam a sua etimologia, Dalila, Laila, e a palavra Laila em hebraico é noite. Você tem Laila Tov, boa noite em hebraico. Então Laila, que seria a filha da noite ou da escuridão. Se Sansão é o que traz a luz, é o sol, Dalila é a que leva para a escuridão. Então, o nascimento de Sansão e sua formação, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril, ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. O texto é quem diz, versículo 24 do capítulo 13, depois teve esta mulher um filho a quem pôs o nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Ele já vem debaixo da bênção de Deus, ele tem a aprovação de Deus. Tanto era assim que o Espírito Santo dirigia para o campo de Dan, quer dizer, estava mobilizando, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Manedã, entre Zorá e Estaol, passando pela fronteira dos filisteus. Que isso significa que Deus já está promovendo um caminho para atrair a atenção dos filisteus para promover a libertação de Israel. No campo que os israelitas não trafegavam, o Espírito de Deus já começou a mover Sansão, porque Deus está com ele. A família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Veja, imagina Maria criar Jesus sabendo que é o Filho de Deus. Imagine Isabel criar João Batista sabendo que será um profeta do Altíssimo. Quanta responsabilidade! Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Isso fica notório no texto. Por quê? A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Ela não ficou para si, foi compartilhar com o marido. Manoá, segundo, orou insistentemente pela orientação de como criar a criança. Que preocupação extraordinária de um pai. Terceiro, os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Pensaram que iam morrer, que tinham visto o Senhor. Os dois cultuavam juntos, os dois buscavam o Senhor juntos. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposa e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar de relação onde se baseava em amor, comunhão e piedade a Deus. Certamente que era assim. Então, o temor de Deus estava no coração daquele casal, daquela família, e justamente isso que eles estavam passando para Sansão.
E a consciência dele diante de Dalila fica claro que ele sou nazireu desde o ventre e não pode passar navalha na minha cabeça. Ele recebeu essa educação dos pais, ele recebeu essa orientação dos pais. Então Sansão não tinha como fugir dessa realidade. Se ele fosse mais cuidadoso, ele não teria feito o que fez. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Isso aqui é indubitável, né? Como falamos, a fala dele no capítulo 16, versículo 17, torna claro que ele está consciente. E ele recebeu essa educação de quem? Dos pais. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo de nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas os seus pais fizeram a parte deles, educando segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Quer dizer, o dever de pais eles cumpriram. Agora, eles não podem determinar tudo que Sansão será e irá fazer. Isso aí cabe a uma escolha de Sansão. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor. E eu volto aqui a esse tema. Uma coisa era você receber um filho e votar ao Senhor, dedicar a sua vida. Outra coisa é Deus escolher que você será o Nazireu. Está acima de um voto de Nazireu. A responsabilidade de Sansão era bem maior. A mãe dele foi a primeira a entrar no nazireado. Ela era uma nazireia. Porque o texto diz assim: antes dele nascer, Deus já mandou que a mãe se tornasse nazireia. Veja só. Capítulo 13, versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda. Está dizendo para ela: guarda-te, você é a primeira nazireia. A primeira a se consagrar para mim é você, como mãe, porque ele vai ser gerado ainda no seu filho. Então, o primeiro nazireado que Deus está exigindo é dela. Não é um voto dela, é uma escolha do Senhor aqui. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Quer dizer, primeiro você entra no processo do nazireado e eu vou trazer um filho do seu ventre. Veja que coisa linda. Versículo 7, ela diz a seu marido Manoá: porém disse-me, eis que tu conceberás. Ela está dizendo ao marido que o anjo lhe falou: e terás um filho. Agora, pois, dizendo a ela: não bebas vinho, nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu. Então, Deus exige primeiro o nazireado da mãe, depois do filho. Percebe que vai acima do voto de Nazireu a questão de Sansão. É muito mais séria do que se possa imaginar o caso de Sansão. Então, essa formação de Sansão, no que dependeu dos pais, foi a mais louvável possível. Queremos acreditar pelo temor que havia no coração de seus pais, como eles se comportavam diante da situação. A Bíblia diz que o filho que pecar, esse é que vai morrer. A Bíblia nos mostra, não é o pai que pecar, é aquele que pecar, a alma que pecar, seja do pai, seja do filho, essa que vai morrer por conta da sua transgressão. Então é uma questão individual, pessoal, não é coletiva. E a questão, Caim e Abel, Caim decidiu escolher o caminho do pecado. Deus disse: o pecado já é a porta, Caim, cabe a você, cumpra você dominá-lo, mas ele decidiu fazer errado. Então, a fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo, ele começou a brincar com o pecado. Sansão sabia da unção, aqui é a opinião do escritor, trazer unção aqui,
não existe essa unção de juízes, não está claro em nenhum dos juízes que havia unção para juízes, né? Talvez aqui ele esteja espiritualizando porque ele tinha o Espírito de Deus. Então, que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Estava essa graça, essa escolha, esse nazireado não é unção. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com a queixada de jumento. Essa ação da queixada de jumento é o 4º ataque aos filisteus, né? Olha só aqui. É o 4º ataque aos filisteus. O primeiro ataque é o das 30 vestes, o segundo das raposas, o terceiro para vingar seu sogro, que incendiou a sua casa, a sua família, e o 4º ataque é o da queixada de jumentos. Então Sansão, ele venceu com uma queixada de jumentos, matou mais de 1000 homens. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão na vinha. Isso aqui foi antes de atacar os filisteus, quando ele se apaixonou pela Filisteia. E a Bíblia diz que isso vinha do Senhor, que queria fazer essa rixa para gerar o conflito, para Sansão começar a libertar o povo. Então, Deus investiu nessa hora em Sansão. Vinha do Senhor quando ele olhou para uma filisteia e seus pais disseram para ele. Olha só, capítulo 14. E desceu Sansão a Timinate, e vendo em Timinate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timinate das filhas dos filisteus, agora pois tomai-me por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que te vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. É bem verdade que os pais de Sansão estão sempre orientando, educando, até na hora que ele vai se casar pela primeira vez. Percebe como os pais são cuidadosos na orientação. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas, versículo 4, seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Era uma maneira de criar um conflito entre Sansão e os filisteus. Era uma maneira de ligar Sansão aos filisteus, já que os filisteus estavam reinando 40 anos, dominando sobre Israel, subjugando Israel com impostos pesados, pegando o melhor da sua plantação. E Israel estava tão submisso que aí foi em busca de se casar com uma filisteia, e eles aceitaram, né? E isso vinha da parte do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, temos que ver de forma clara aqui que os pais estão educando, mas tem coisas que vêm do Senhor. E aqui está claro que isso aqui vinha do Senhor, esse casamento, mas não a prostituição de Sansão. Então, a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, o que ele fazia, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, seu próprio ego. É aqui onde mora o perigo para todos nós. O apóstolo Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, diz a Timóteo no capítulo 4 da primeira carta. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. Por causa disso, passou a anular a glória de Deus. O que tem de pessoas na internet usando supostos poderes, falando em mistérios, fala quando quer, faz o que quer, profetiza o que quer, em nome do Senhor, intitulados de apóstolos, usando e abusando, levando as pessoas a não acreditarem nos dons por conta das suas bizarrices. E tem uns até que tem experimentado o poder pentecostal e às vezes está usando e abusando para outros fins, como autoprojeção. Certamente que estão brincando com o que não deve e irão pagar um alto preço. E Sansão, esse filho rebelde, está agindo assim. Sua
atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. Veja o capítulo 16, o que diz: foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Ou seja, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, diz: o que se une a uma prostituta torna-se um prostituto. Ele é tão prostituto quanto ela que vende o corpo, aquele que não está vendendo, mas que se vendeu pelo prazer. Porque aquele que se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela, assim como aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito. Está escrito 1 Coríntios capítulo 6. É o apóstolo Paulo quem diz. Então Sansão agora é um prostituto. Ele se uniu a uma prostituta. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. E Sansão está nesse caminho, nessa trilha perigosa. Todavia, os pais devem continuar fiéis a ele, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus, como no caso do filho pródigo, né? Os pais de Sansão dizem: porventura não há entre nós para você ir em busca das filhas dos filisteus. Isso mostra o cuidado da educação, mesmo Sansão já adulto que quer se casar, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes 16, versículos 16 a 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com a coisa santa. Olha, se me amarrar assim, começou a brincar com o que não deve. Se apaixonou por Dalila, uma mulher do vale de Soreque. Não diz se ela é filisteia ou não, essa mulher. Simplesmente que os filisteus, ao tomarem conhecimento, vieram de imediato subornar essa mulher. E eles fizeram um investimento tão grande que cada um prometeu uma quantidade de ciclos de pratas para ela, se ela descobrisse onde estava o segredo da sua força extraordinária. E Sansão, ele nessa brincadeira, aqueles que é um exemplo para quem brinca com as coisas espirituais. Quem brinca com as coisas espirituais está brincando com o pecado. O que existe hoje de pessoas banalizando as coisas de Deus, as coisas espirituais, tratando de forma tão banal, é assombroso o que está acontecendo, infelizmente. Nós precisamos estar atentos para poder diferenciar o que é de Deus e o que não é. E muitas vezes, em nome de boas risadas, boas gargalhadas, as pessoas estão ultrajando o Espírito de Deus, estão profanando as coisas sagradas, estão blasfemando daquilo que não devem. E o acerto de contas vai chegar, mais cedo ou mais tarde, porque ninguém escapa de Deus. Tudo que o homem semear na carne ele ceifará. Se você semeia vento, vai colher tempestades. É isso que a Bíblia me diz. Nesse caso, os pais devem fazer o que se esperam que eles façam, educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Essa escolha é deles, não pertence aos pais. Que não vamos nos deixar levar pela dor, pelo desespero, porque educou um filho, uma filha, se doou o máximo e hoje ele seguiu por caminhos diferentes, está trilhando caminhos diferentes, como no caso você tem aí no Brasil pessoas famosas, artistas, se tornam artistas famosos, cantam em congressos e festas, gravam, fazem apresentações dinâmicas, impressionam todo mundo, se tornam um instrumento de atração. Daqui a pouco assume uma postura diferente da visão cristã
assumam uma outra identidade, assumam uma outra postura. E os pais, como é que ficam numa hora dessa? Como é que enfrentam uma situação dessa? Mas não precisamos temer, precisamos crer que Deus, Ele age em favor dos seus e que os pais não são culpados disso. E assim, a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão. Não, é uma visão panorâmica avaliando as fraquezas de Sansão e as virtudes dos pais e investir nele com tamanha educação e dedicação. Mas de enfatizar, primeiro, sua chamada divina, escolha e chamada, sua formação, que é a educação que os pais lhe deram, sempre lhe instruindo, e o desvio de caráter, que é pessoal, quando ele assume a responsabilidade, passa a responder por si mesmo e fazer juízo das coisas por si mesmo. Quando os pais perdem o controle, não pode penetrar no pensamento dos filhos, na ideia dos filhos, nas decisões dos filhos, no coração dos filhos. Então vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas, infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Os pais sonham tanto com aquela criança e tem aquela alegria, felicidade de brincar, sorrir, carregar nos braços, ensinar os primeiros princípios, a palavra do Senhor, ver ele na igreja participando de conjunto, de todo, vai crescendo, participando, aí chega uma certa idade e ele começa a se afastar, tomar outros rumos e agir, contrariar tudo, parece até que ele está vomitando no prato que comeu, está pisando todos os ensinos, transformando as pérolas em objetos de porcos. Isso é desesperador, mas tenhamos esperança e não carreguemos a culpa, mas a confiança que fizemos o que tinha de ser feito para a glória de Deus. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis como luzeiros que revelam a seus filhos rebeldes o quanto equivocado espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. E aqui nós finalizamos mais uma lição com muita alegria e estamos contentes que você está nos acompanhando, que Deus abençoe você, seu ministério de ensino. Espero que você tire proveito. Se quiser deixar seus comentários aqui no nosso canal, no canal da igreja, sinta-se à vontade e que Deus abençoe você e que você possa ampliar esse conteúdo, multiplicar esse conteúdo para a glória de Deus. Um grande abraço. Até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.